Lucas 3, 21 e 22. Temos caminhado aí um tempinho, vendo Lucas, interessante, Agora nós vamos entrar em uma outra fase desse registro do evangelista Lucas. Amém? Diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nesse momento nós necessitamos muito, Senhor, da Tua ajuda, porque nós sabemos que a Tua palavra só é válida em nossos corações, na nossa mente, se o Senhor operar através dela. Nós clamamos ao Teu Santo Espírito que possa operar, que possa iluminar nossa mente e plantar essa semente, que faça ela germinar em nosso coração, de tudo que será dito e tudo que será falado aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor, fala com os meus irmãos. Também te peço, Senhor, pela EBF que vai acontecer essa próxima semana, que o Senhor possa estar ali dirigindo a cada passo, cada criança daquela que vai ser conduzida à nossa igreja, a cada pai também que ficará ali e também terá algo para os papais e as mamães, os responsáveis, Senhor. Opera em cada momento dali, Senhor. Dá iluminação aos professores, força aquelas pessoas todas que estarão trabalhando naquela obra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Também nós te pedimos pela irmã Cátia, Senhor, que o Senhor possa estar com ela aí, lá onde ela está, Senhor, dando força, encorajando, curando ela da necessidade que ela tem, Senhor. Tu sabes, Senhor, porque Tu és um Deus onisciente. Opera nela, Pai, e glorifica o Teu nome. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lucas, nós temos visto aí ao decorrer desse ano que passou, o Evangelho de Lucas, e uma exposição assim, seguindo, texto a texto, às vezes a gente olha assim, e vai ser a mesma coisa, mas só que a gente sabe que não é, Eu mesmo tenho me surpreendido muito com muita coisa que a gente tem visto, as pepitas de ouro que estão lá nas Sagradas Escrituras, e cada texto surge um tema novo, um tema diferente, E aqui nós sabemos, para a gente relembrar, que a gente ficou um tempinho sem ver, que Lucas, ele escreveu esse evangelho inspirado por Deus, Lucas fez uma investigação apurada dos fatos, através de relatos de pessoas que estavam com o Senhor Jesus, de testemunhas oculares. Eles viram, eles escutaram, eles caminharam, comeram, beberam com o Senhor. Então Lucas foi ali e fez essa investigação, recolhendo aqueles relatos daquelas pessoas. E ele fez esse registro com o propósito de fortalecer, de dar uma base teológica à fé de Teófilo. A Bíblia não nos diz quem é Teófilo, mas possivelmente era um homem ali grande do Império Romano, possível senador do parlamento ali do Império Romano. E Teófilo era um novo convertido. Teófilo é como se hoje ele estivesse no discipulado ainda, começando a caminhar, se converteu, mas ainda não tinha a fé evangélica tão clara na sua cabeça. Então ele pediu que Lucas fizesse uma investigação para colher essas informações, para que ele pudesse ter uma base melhor. E toda essa narrativa de Lucas, ponto a ponto, ele vem cumprindo no seu começo. Nós vimos ali no capítulo 1 e capítulo 2, que Lucas fala muito sobre as profecias antigas, de tudo que estava se cumprindo, que foi profetizado no Antigo Testamento, O retorno do nosso Deus a falar com o seu povo, depois de 400 anos de silêncio. Deus vem ali, fala por meio do anjo Gabriel, vai falar com Zacarias. E nisso nós vimos ali como o nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, como ele nasceu. Vimos um pouquinho do seu crescimento, Lucas relata ali um pouquinho do seu crescimento. E agora, o relato de Lucas entra em um ponto muito interessante, porque aqui é o começo do ministério do Senhor Jesus. E no começo do ministério do Senhor Jesus, Lucas dá uma ênfase nesse ponto crucial na divindade do Senhor Jesus. Lembra que tudo que a gente viu falava muito o quê? Da humanidade do Senhor Jesus, Não, ele é homem, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele cresceu como uma criança normal. Mas em nenhuma hora nós vimos que ele era capacitado pelo Espírito Santo, que ele manifestou sua divindade. Não, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Ele estava sendo ensinado como uma criança normal. Lembra que as crianças judaicas, elas são forçadas. Os meninos, então,
eles são forçados a saberem. No tanto que aos 12, 13 anos eles passam pelo bar mitzvah, né? Que eles são reconhecidos como homem, eles têm que responder ao conhecimento do Antigo Testamento. E Jesus sabia, só que ele tinha uma visão a mais, né? Ele compreendia melhor do que todas aquelas crianças. No tanto que nós vimos o relato ali, ele conversando com os mestres ali na sinagoga, né? E nesse ponto, Lucas vai atestar o quê? A divindade do Senhor Jesus, porque o Messias, ele seria alguém que vinha de Deus. Então, para poder afirmar que ele era o Messias esperado, aquele que todo o Antigo Testamento falava sobre ele, que todos os judeus estavam esperando ele chegar para eles serem libertos, Lucas vai atestar aqui em 3 pontos. Primeiro, Lucas fala do batismo, que é uma sinalização sobre quem ele é. Aí nós vamos ver ali, nós vamos discorrer esse texto hoje. Depois vai falar sobre a genealogia, que mais para frente nós veremos, para atestar ali quem ele é. No tanto que a genealogia de Lucas, ela volta até quem? Até Deus. Adão, filho de Deus. Que significa que ele está falando de Jesus, que é o Filho de Deus. A divindade de Jesus. E depois, o último ponto é a tentação, que a tentação vai atestar o quê? Se realmente ele é o Filho de Deus. Lembra que o diabo fala na primeira tentação? Se tu és mesmo Filho de Deus. Não está falando nada da humanidade dele, é sobre a divindade dele. E Lucas cita esses 3 pontos. E esse texto do batismo é muito interessante porque ele está descrito nos 4 evangelhos. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, são sinônimos. Muitas passagens tem nos 3, só que esse tem nos 4, ainda está no evangelho de João. Então é muito interessante e tem muito a ver conosco, que é com relação o nosso pontapé, né? A porta de entrada nessa aliança, na Igreja de Cristo. E hoje nós extrairemos aí 2 ou 3 pontos desses versos, se o tempo der. Em primeiro lugar, nós veremos aí como o Messias se identificou com os pecadores, mais especificamente com aqueles quem ele veio salvar, né? Em segundo, como Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir essa sua missão messiânica. Sendo ali o nosso segundo Adão, ele teve que cumprir o que Adão não cumpriu. E em terceiro, nós vamos ver passar rápido sobre a doutrina da Trindade, que é a revelação desse texto aí, que foi combatido muitas heresias ao decorrer da história, mas lá no comecinho da história da igreja. Lucas nos fala sobre o batismo, sobre a identificação de Jesus com os pecadores, aí no verso 21, o comecinho do verso 21. Veja comigo, por favor. De lá, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. O texto nos leva à compreensão de que possivelmente Jesus, ou ele vinha chegando e o povo estava acabando de ser batizado, ou que ele esperou todo mundo ser batizado para ele poder ser batizado por João, certo? E é interessante porque ele faz questão de frisar, né? Ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Assim, é como se aquela festa do batismo, né? E muitas pessoas a serem batizadas, e ele tinha que esperar um momento onde todos poderiam ver o seu batismo, onde todos já tivessem sido batizados, onde o foco, né, os holofotes, tivessem todo nele, porque era o início. Era o início. E esse ponto é interessante, porque lá no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus relata que João não queria batizar Jesus. Quando Jesus vem andando na direção de João, João fala, não, pô, é o Senhor que tem que me batizar. Como que eu vou batizar o Senhor? João sabia quem ele era. Nós vimos lá, né, quando Maria entrou para visitar Isabel, João no ventre já pulou. João já foi convertido no ventre de sua mãe. A conversão ela pode acontecer até no ventre, porque é Deus que converte, né? Não somos nós que nos convertemos. E ali João sabia quem ele era, e João fala para Jesus, não. Aí Jesus fala o que para ele? Não, calma. Lá em Mateus, Mateus 3, verso 13. O Robert vai colocar ali para ajudar a gente. Diz lá, por esse tempo dirigiu-se Jesus na Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim
nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João foi lá e batizou Jesus, certo? João não queria. E aqui é interessante porque a gente pode observar que João não queria, mas Jesus fala que tinha que ser. Mas por que tinha que ser? Aí surge aquela primeira questão, mas por que Jesus tem que se batizar? O batismo é para quem? Qual é o símbolo do batismo? É o lavar. É o símbolo de estar entrando em uma aliança. Só que quem é o cabeça da aliança? É ele. E esse lavar, por quê? Alguém que está sujo. Jesus estava sujo? Não. Jesus viveu uma vida totalmente pura até esse dia. E continuou ela. Uma vida muito mais difícil. Se a gente for olhar ali em alguns textos, como em Filipenses, vai dizer que Jesus ele veio, encarnou e viveu como nós vivemos. Então ele passou por tudo, teve fome. Jesus deve ter ficado doente, com certeza. Ele passou por todas as necessidades normais, sem pecado. Né? Com certeza Jesus pode ter comido alguma coisa e teve dor de barriga. Normal. Porque ele é um ser humano normal, ele passou por todas as necessidades nossas. Só que passou por tudo em perfeita pureza. Mas foi perfeita pureza só por causa da sua humanidade? Não. Ele perfeita pureza porque ele é também Deus. E o Deus não pode pecar. Deus está totalmente contrário ao pecado. Deus, ele é puro na sua essência. É impossível a gente conceber que um Deus possa tentar pecar ou ser tentado. No tanto que quando se fala lá da tentação de Jesus, a gente vai ver isso lá na frente, Jesus não foi tentado como nós somos tentados. Nós somos tentados aonde? Nas nossas inclinações pecaminosas. Jesus não foi tentado. Se você olhar o relato lá, qual foi a tentação de Jesus? Fome. Fome é pecado? Não. Ele foi tentado na natureza dele, porque ele é o quê? Rei. Se você se prostrar a mim aqui, eu te dou tudo. Ele já tem tudo era dele. Só que ele tinha se abdicado temporariamente. A gente vai ver aqui quando fala um pouquinho da Trindade. Então ele não foi tentado como nós somos tentados. É totalmente diferente. Então, Jesus informa isso para João, né? Você tem que me batizar. Então Jesus se batizou não porque ele tinha que ser purificado, mas em primeiro lugar porque ele tinha que se identificar conosco. Primeiro foi a sua identificação pública. Primeiro, sobre quem ele era. Em segundo, identificar com aqueles que ele veio salvar, com aqueles que ele veio purificar, que ele veio comprar a salvação. Jesus, ele não apenas morreu por nós. Muitas vezes a gente fala muito pelo sacrifício dele, né? Jesus se sacrificou por você na cruz do Calvário. Aquela obra da cruz. Não, mas ele viveu por nós. Porque se nós nos remetermos já lá ao pecado de Adão, lá naquela doutrina chamada, né, o pacto das obras, o que Adão fez? Adão era o nosso representante. Ele desobedeceu a Deus, ele quebrou aquela aliança que tinha sido feita no Éden. E Jesus veio fazer o quê? Ele veio cumprir o que Adão não conseguiu cumprir. Nós vimos aqui um domingo desses, foi o último domingo, penúltimo, foi na quinta-feira, foi algum dia desse daí, que a gente viu que Jesus, ele é quem? Ele é o segundo Adão. O apóstolo Paulo fala em Romanos que Jesus é o segundo Adão. Então ele veio cumprir o que Adão não conseguiu cumprir. E logo para ele cumprir o que Adão não cumpriu, ele deveria fazer o quê? Desde quando nasceu, ele tinha que ser puro e bom. E a palavra boa está ligada ao quê? A moralidade perfeita. E como que eu consigo a moralidade perfeita? Cumprindo os 10 mandamentos. Eu só sou conhecido como bom se eu cumpro os 10 mandamentos. Por isso que ele fala para os seus discípulos. Eles dizem aí, quem é bom? Aí Jesus fala, só um, que é Deus. Ele está falando de quem? Dele. Hoje o mundo diz para, eu faço isso, eu ajudo docista básica, eu faço visita, eu evangelizo no trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Eu sou bom. Não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não estrupo. Eu sou uma pessoa boa, negativo. Não existe ninguém bom. Você cumpre a vontade do Senhor? Você busca a Deus sobre todas as coisas? E você ama o próximo como a ti mesmo? Se você não faz isso, você não é bom. Você é mau. Não existe ninguém bom.
somente um que está sentado no trono hoje, reinando e vai voltar, que é Jesus Cristo. E a sua identificação primeira foi essa, né, para que as pessoas vissem que ele é o Messias esperado, que ele é aquele que viria, que tinha sido profetizado lá em Isaías 42, que tinha sido profetizado em outros textos do Antigo Testamento. Ele é aquele que vai vir, ele é aquele que vai nos libertar. Libertar do Império Romano? Não. Libertar dos governos ditatoriais? Não. Nos libertar do pecado. Ele veio, e aquele momento era o momento do reconhecimento público dele. O reconhecimento público dele. E a segunda identificação é a identificação, como eu disse, das pessoas que iriam crer nele, daqueles que criam no Messias que viria do Antigo Testamento e de hoje nós que cremos no Messias que já veio. Por que hoje nós passamos pelo batismo? Porque ele instituiu. É uma ordenança, um sacramento, né? É a Santa Ceia e o batismo. E ele já começou se identificando conosco aonde? No batismo, propriamente dito, ali no seu ministério messiânico. Então, essa identificação pública de Jesus é onde se dá início. Então, ele não veio para morrer somente, mas ele veio para viver por mim e por você, se nós cremos nele. Jesus, dos seus 30 anos, como eu disse ali, ele viveu em totalmente anonimato, né? No seu anonimato. Ele não fez milagres, ele não fez nada que lhe transparecesse quem ele era. Alguns evangelhos apócrifos, né? Os evangelhos que não são inspirados por Deus no decorrer da história, dizia que Jesus fazia milagre. Pegava o passarinho na mão e o passarinho tinha vida. Tem uns que falavam até que Jesus não gostava do coleguinha da escola e ele, morre, e a pessoa morria. Tem essas loucuras, que são os evangelhos apócrifos, textos que não foram inspirados. Algumas pessoas escreveram e foram lá e botaram o nome lá, Evangelho de fulano de tal, só que não foi a pessoa que escreveu, né? Umas loucuras dessas. Por isso que a gente tem que, ler e estudar as Sagradas Escrituras. E essa identificação de Jesus também ela tem a ver com, como eu disse, os nossos pecados e sobre o que ele suportaria. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra que Jesus disse a João Batista? Você tem que me batizar, porque a justiça tem que ser feita. Então, a primeira identificação é o quê? Ele se identificando com nós no batismo. Para quê? Para que a justiça fosse feita. O batismo, naquele momento, é um símbolo de aliança, quando nós nos batizamos. É como se, vou dar um exemplo, quando o Espírito Santo vem, ele nos regenera, aí ele nos dá fé, aí nós cremos, aí nós nos arrependemos, porque a gente crê na palavra. Não tem como ter arrependimento sem ter fé. Isso é impossível. Primeiro eu tenho que ter fé para que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio nos mandamentos. Quando eu creio nos mandamentos, eu entendo o quê? Que eu sou pecador, que eu estou condenado, que eu estou debaixo da ira de Deus. Deus quer me matar, literalmente está escrito na Bíblia. Aí eu vou recorrer à única saída. Qual é a única saída? Jesus Cristo. Então eu creio em Jesus. Aí, quem opera isso tudo em mim? É o Espírito Santo, do começo ao fim. E ele vai me levar a essa justiça. E aí eu sou justificado. E quando eu faço isso tudo, qual é a vontade? Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? O batismo. O batismo não é uma porta de entrada. Eu recebi Jesus hoje, eu vou me batizar igual acontece por aí. Totalmente errado. João Batista, nós vimos que ele fala, primeiro vai dar fruto digno de arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem que se batizar. Primeiro você tem que ver na sua vida se houve o arrependimento. Muitas pessoas hoje estão enganadas por aí. Você é crente? Sou crente. E está vivendo de qualquer jeito. Vive plano de igreja para lá e para lá para cá. Não, eu estou em casa. Não, eu sou crente, mas prefiro ficar em casa. Não existe isso. Se o próprio Espírito Santo ensinou, impulsiona, falando que nós temos que congregar, quem vive em casa logo não tem o Espírito Santo. Nós somos mais fortes que o Espírito Santo? Não existe isso. Então, tem que haver o arrependimento. E essa obra toda é obra do Espírito Santo. Como diz lá, depois a gente vai ver aqui na capacitação. E é ele que nos conduz a essa justiça. Então, Jesus tinha que ser batizado.
ele tinha que se batizar para identificar, para nós podermos identificá-lo como Messias e para que nós fôssemos identificados no seu batismo, quando nós chegarmos ao nosso momento de passar pelo batismo. Um outro ponto que fala, o texto nos diz, segundo o propósito desse batismo de Jesus. Perdão. O segundo ponto é sobre essa capacitação, que provavelmente foi após o batismo de Jesus. Olha o que o texto diz lá, o final do verso 21 e a continuação do verso 22, a primeira parte. E diz, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Nesse momento aqui, ou Jesus tinha acabado de se batizar, estava antes de sair das águas, ou ele tinha acabado de sair e já estava em oração. E aqui é interessante porque a capacitação de Jesus, o que precedeu ela? Foi a oração. Algo que é muito importante, e às vezes a gente peca com relação à oração. Jesus, sendo Deus, o que Jesus, os evangelhos vão dizer? Que Jesus fazia o quê? Ia toda hora. Jesus, se separava para orar. Jesus ia orar, antes de escolher os apóstolos, ele foi orar. Antes de começar lá o seu momento onde ele foi preso, ele estava orando. A todos os momentos, antes dali do sermão, ele estava orando, pedindo ao Pai, porque ele precisava de capacitação do Espírito Santo, porque na sua encarnação, lembra, ele se esvaziou da sua glória, possivelmente ali, de todo o seu poder, o Espírito Santo que operava sobre ele para lhe ajudar ali nesse seu ministério. E ele expressava a sua dependência no momento da oração. Todas as vezes que nós vamos orar, a gente expressa dependência a Deus. Porque a oração, em primeiro lugar, como é que Jesus ensinou a gente a orar? A gente tem que glorificar a Deus, é o reconhecimento que Deus é Deus, é o Todo-Poderoso. Pai Nosso, que Ele é o nosso Pai, Pai Nosso que estás no céu. A gente tem o costume de orar o Pai Nosso, Mas o certo, o Pai Nosso, ele é um cabeçalho para a gente encher ali aquelas partes e a gente orar a Deus, é uma forma correta de orar. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. A gente vai seguindo aquele modelo ali, Aí venha o seu reino, seja feita a sua vontade. E aí a gente vai seguindo. E Jesus, ele demonstrava a sua dependência. É como nós devemos fazer. Demonstrar a nossa dependência diante de Deus. Não existe regra de oração de orar 1 hora, orar 5 horas. Não, você tem que orar. Às vezes é mais interessante você ter orar, vamos supor, 20 minutos, mas orar 20 minutos 10 vezes no dia, que em vários momentos do seu dia você vai estar orando, do que você orar somente uma vez. E passar o resto do dia se enchendo de outras coisas. Às vezes está trabalhando, está em vários momentos. Às vezes no trabalho, no meu trabalho, às vezes lá. Às vezes eu estou no momento lá, zen, eu oro. Aqui 15 minutos, aqui, eu estou parado, eu oro, fecho o olho, então oro de olho aberto, que lá é meio difícil fechar o olho. A gente ora de olho aberto. Não tem problema, não diz. A questão de fechar o olho é para a gente se desligar do que está em volta. Mas orar de olho aberto pode orar, não tem problema algum. Então, Jesus fez isso mostrando a sua dependência, como nós também devemos fazer. E esse início do ministério dele, ele precisou dessa capacitação, como a gente viu aqui, o Espírito Santo veio sobre ele. E o céu se abrir, o texto diz, que após ele orar, o céu se abre. Eu fiquei imaginando em casa. Imagina o céu se abrindo. Já foi para a praia quando está meio nublado? Aí do nada tem aquela abertura entre aquele raio de luz. Provavelmente, creio eu, que o céu devia estar nublado. Porque Deus faz as coisas naturais. E com certeza, o céu se abriu e aquele raio de luz, como se fosse o holofote do teatro, em cima dele de João ali naquele momento. E lá daquele raio de luz, daquela flecha que abriu nas nuvens, imagina, desceu a pomba. E ela veio voando e pousou sobre os ombros de Jesus. E tudo isso estava profetizado no Antigo Testamento. Isaías 64:1 é uma profecia meio como se fosse um clamor. Olha o que Isaías diz: se fendessem os céus e tu descesses. Os céus se fenderam. E Deus, na forma do Espírito Santo. E Lucas diz que a forma corpórea. Não foi uma ilusão. Não, a gente está vendo uma visão holográfica. Não.
Foi forma corpórea, ele veio e desceu e pousou sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. E os céus se abriram. Fiquei imaginando, imagina aquele momento. Por isso que fica melhor encaixado do que Jesus, após o batismo, ele chegou naquele momento onde todos já haviam sido batizados, para que todos estivessem olhando para ele, e imagina aquela plateia em volta do rio, e ele, João Batista batizando ele, daqui a pouco o céu abrindo, e o Espírito Santo descendo, como sinal de que ele é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa descida do Espírito Santo capacitou ele para quê? Para selar a sua pregação, para selar tudo que ele ia instruir, tudo que ele ia fazer, o seu sacrifício. Nós sabemos que os milagres são para quê? São para atestar a palavra de Deus. Um exemplo, você vai chegar na casa de uma pessoa enferma, né? Eu já estou orando que isso aconteça hoje, se der, hoje, amanhã, ou essa semana. Você vai chegar na casa de uma pessoa enferma, você vai levar, o propósito é levar o Evangelho. Em segundo lugar, vai ser você trazer a cura para aquela pessoa. E como que Deus vai testar a palavra dele? Ele opera um milagre. Mas, Senhor, me ajuda, atesta aí, tem misericórdia daquela pessoa. Você vai orar pela cura, mas qual é o mais importante na vida daquela pessoa? É uma cura de um câncer? É uma cura de uma AIDS? É uma cura de uma dor na coluna? Não. A coisa mais importante é a cura da alma, é a salvação, que Deus pode operar. E ali, como Deus é generoso e misericordioso, Ele pode operar, se Ele quiser ou não, a outra cura material. E ali Jesus foi capacitado. E no próprio Evangelho de João, João diz que Jesus fez muitos outros que nem caberiam naquele livro. E se fosse anotar tudo que Jesus fez de milagre, no The Chosen aparece, né? Jesus tem uma cena legal no The Chosen, que Jesus vem, os discípulos estão lá, ó. Não, mas você é isso, mas você é aquilo. Daqui a pouco eles olham, eles ilustraram ali, passa Jesus cansado, suado, como se estivesse vindo de um trabalho, dele passar o dia inteiro atendendo as pessoas e curando as pessoas. Ele passa cansado, aí vai Maria, tira as sandálias dele, aí eles fazendo a ilustração. E realmente é isso mesmo. O texto diz que pessoas vinham, multidões e multidões vinham trazendo os enfermos. Nós lemos essa semana no nosso devocional, ali em Mateus, vinham trazendo os enfermos para que ele curasse. Ninguém estava vindo porque Jesus, meu Salvador, não, é porque estava precisando de alguma ajuda, de alguma coisa que Jesus poderia fazer por eles. E muitas vezes isso acontece nas igrejas. E por misericórdia, às vezes uns são chamados por meio dessa forma. Mas outros recebem o seu milagre e vão embora. Infelizmente, perderam a melhor parte, que é a salvação, né? Então, essa manifestação traz essa questão, a manifestação do Espírito Santo sobre Jesus, a capacitação. E também tem uma simbologia interessante. Lembra lá em Noé, no dilúvio? O dilúvio foi o quê? Foi o julgamento de Deus à humanidade. Deus praticamente não exterminou porque ficou a família de Noé, mas Deus acabou com tudo, sem pena e sem dó. Nosso Deus não tem pena, né? Não é aquele ditado que as mães falavam, quem tem pena é galinha, né? Deus não tem, porque se você descumpriu a vontade dele, ele vai descer a marreta, vai fazer justiça. Então Deus mandou o dilúvio, morreu toda a humanidade ali, só ficou a família de Noé. Como é que Noé descobriu que havia terra? Que a esperança de Noé ali, de novo acendeu. Quando ele soltou a pomba. Havia soltado os corvos foram e voltaram. Aí quando ele soltou a pomba voltou com um galho de oliveira. Por isso que a pomba é o símbolo da paz. Mas é uma paz normal? Não. A paz com Deus. E o Espírito Santo vindo sobre Jesus, aquela capacitação significa o quê? Que Deus tinha enviado o Messias, que o Messias ia fazer o quê? A mediação. Ele se tornaria a propiciação pelos nossos pecados. Tudo aquilo que a gente fez de errado na nossa vida inteira, que a gente não tem condições de pagar, Jesus pagaria por nós na cruz do Calvário. Viveria por nós, como eu disse, e pagaria por nós na cruz do Calvário. E Lucas também fala sobre, depois desse acontecimento, o que acontece lá?
Olha o final do texto, do verso 22. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Deus Pai fala, fazendo o quê? Ratificando a filiação de Cristo, a filiação de Jesus. Lembra que eu disse lá no comecinho? Agora Lucas está fazendo o quê? Está atestando a divindade de Jesus, porque o Messias, ele tinha que vir ali, ó, ser filho de Deus, filho de Davi, ali, ó, tinha que ter a descendência real, mas também sendo Deus. E essa voz de Deus é como se fosse um pronunciamento celestial, né? Que está ali, está lá no Salmo 2, verso 7, está em Isaías 42, verso 1, as profecias que eles tinham a consciência do Messias que viria. E o que selaria que era o Messias? Deus deixou ali, ó, as pegadas, ó, esse que vai vir, vai acontecer isso, isso e isso, e vocês vão identificar que é ele. Por isso que diz lá no final, no Apocalipse, que lá no final, quando a tribulação estiver grande, quase que os eleitos forem enganados. Por que os eleitos não vão ser enganados? Porque a gente tem escrito, e vamos saber em que momento nós estamos na história. A gente vai ter a consciência de quem é, isso através da revelação do Espírito Santo. E essa revelação fecha a questão de quê? Da Trindade. A doutrina da Trindade, a doutrina que é tão falada hoje em dia, e também foi muito falada na questão da história da igreja. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas ela foi nominalmente conhecida por meio de um pai apostólico, que era um homem, ou era discípulo dos apóstolos, ou ele estava logo após dos discípulos dos discípulos, que é chamado Tertuliano. Ele viveu ali na África, e ele lutou muito, vivendo contra essas heresias que nasceram ao decorrer da história. Uma lá dizia que Jesus, que Deus só era um Deus único, que é o unitarismo. Hoje, quem são os unitaristas? Testemunha de Jeová. Para eles não acreditam em Jesus como Deus. E o Espírito Santo é um poder, não é uma pessoa. Só que aqui nós vemos claro. Fora em outros textos, como Pedro falando lá em Atos, quando Ananias e Safira pecam, mentem contra quem? Contra o Espírito Santo. O que acontece com eles quando eles entram na igreja? Morrem. E quem é que matou eles? O Espírito Santo. Porque eles mentiram contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, não é um poder. E aqui nós vemos que ele se manifestou de maneira corpórea, como uma pomba. Os unitaristas não creem. Também tinha lá o modalismo, tem lá o modelismo de Sabério, a gente estudou muito isso aí, né? E eles falavam que, tentando resolver essa história, falando, não, esse Deus, ele se manifestou na história de vários modos. Ainda é um Deus único, só que ele se manifestou de vários modos. No Antigo Testamento, é o Deus Pai carrancudo. Né? Isso continua hoje, de certa maneira. Depois, quando vem no Novo Testamento o início, esse Deus se manifestou como filho bonzinho que veio salvar. E depois, na história da igreja, ele se manifesta como Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o fogo que aviva, mas também é o fogo que consome. Então, ali foram rebatidos isso aí no século II, III, nos concílios ali, e foi tudo decretado como heresia. E essa trindade, nós vemos aqui, muitas das vezes parece até que ela está um em subordinação ao outro. E realmente está, só que na obra da redenção. Deus, ele é um único Deus, manifestado em 3 pessoas. Não são 3 deuses diferentes. Não tem como explicar, está fora da nossa compreensão. Mas é o mesmo Deus que se manifesta em 3 pessoas. Eles são Deus, esse mesmo Deus. E na história da redenção, toda essa obra, eles se colocaram, assumiram posições, funções diferentes, para poder atuar em prol daqueles que eles escolheram para serem salvos. O Pai ali como aquele que ordena, como o legislador que criou as leis. O Filho veio cumprir tudo. E o Espírito Santo veio aplicar essa obra. Tem até um relato interessante de um puritano, Thomas Boston, que fala que Deus, quando foi criar, né, lá na eternidade, aí ele diz que vamos criar. Aí, mas eles vão cair. Aí o filho se levanta, não, eu vou lá e vou morrer por eles. Aí fala que a justiça e a verdade se levantam, mas você não pode ir lá assim. Tudo tem que ser cumprido, tem que ser feito isso e aquilo. E não, eu vou cumprir, eu vou me sacrificar por eles. Mas e aí, quem vai fazer o resto da obra para salvar eles? No caso, salvar a noiva. Aí o Espírito Santo se levanta, né? Eu vou lá, eu vou convencê-la, né?
eu vou lhe chamar ali através das cordas de amor. É como se fosse o Espírito Santo fazer o papel do romântico, né? Ele vem aqui te cercando e vem te trazendo com cordas de amor, te mostrando a necessidade do noivo, que você deveria casar com ele e fazer essa aliança que é o batismo. Beleza? Está acabando o tempo, mas tem algumas implicações. E as implicações do batismo para a gente, desse batismo de Jesus? Nós sabemos que o batismo não é somente uma mera inclusão no rol de membros da igreja. Sabemos que não é um simples ritual ou uma simples simbologia. O batismo é muito importante. Ele é uma declaração pública de quem você crê. Se realmente você se arrependeu dos seus pecados, se você realmente é um cristão de verdade, se você não é somente aquele que vem para a igreja para poder limpar o banco todo domingo, não é aquela pessoa que acorda de manhã ali, se fez alguma besteira, ora, pede perdão a Deus, que pede a Deus ajuda para passar o seu dia, aquela pessoa que passa o dia na dependência do Senhor, aquela que sente a necessidade de que se não fosse Jesus, nada é feito. Às vezes você teria até morrido já, porque não teria propósito, se você está vivendo totalmente contrário à vontade de Deus. Nós sabemos que o batismo, ele revela o quê? A morte do velho homem e a nova vida em Cristo, a nova criatura purificada e perdoada, não sem pecado, mas purificada. Aquele que tem condições de pegar e a cada dia, a cada manhã, viver em novidade de vida. Porque se eu tropeço hoje, Deus me dá a condição de amanhã eu viver uma vida nova, não cometendo mais aquele erro. Mas não por mim próprio, mas porque aquele Espírito que capacitou Jesus me capacita todos os dias a cumprir a vontade de Deus. E é só eu querer. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, às vezes o mal que está em mim, que é o pecado, eu faço sem querer, e o bem que está, que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. Mas o que ele diz lá no finalzinho de Romanos 7? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Por meio de Jesus nós recebemos o Espírito que nos capacita. Então, primeiro, o Espírito te capacita, aí depois você vem e se batiza. Porque você nunca vai querer se batizar se o Espírito não abrir os seus olhos, se o Espírito não mudar o seu coração, se o Espírito não mudar a sua vida. Então, o batismo é muito importante. É muito importante, por isso que ele se tornou o quê? É um sacramento. É algo que Jesus separou e falou, vocês vão batizar. E o batismo é importantíssimo, não tanto que ele deixou uma ordem, vão, ide, Mateus 28, 19, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra manifestação da Trindade. Por isso que um convite ao batismo é um convite ao quê? Ao arrependimento. Assim, você quer se batizar? Se arrependa dos seus pecados. Você quer se batizar? Clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus pelo Espírito Santo, pelo selo, por capacitação do Espírito Santo, para que você seja purificado e possa, assim, fazer o quê? Se casar com Cristo. Porque quando você aceita e começa o seu discipulado, catecúmenos, né? Você aceita, é como se fosse um namoro, não, eu vou casar. Só que naquela época não existia namoro. Naquela época era um contrato. Você já assinou o contrato. Está feito. Só está aguardando o momento que você vai estar preparado. A festa está sendo arrumada. As famílias estão se preparando. E qual é o momento da festa? O batismo. É quando você vai lá e coloca a aliança. Aí você entra em aliança com Cristo. A noiva encontra com o noivo e o pai se alegra. E ali há festa nos céus. Porque o pai se alegra. Então o batismo é muito importante e tem muitas implicações para a gente. E nós necessitamos desesperadamente da capacitação do Espírito Santo. Nós não fazemos nada se o Espírito Santo não operar em nós. Jesus nos mostrou isso. Ele poderia muito bem ter vindo e vivido com o seu poder, com todos os seus atributos divinos, todo o seu poderio, toda a sua onisciência, com tudo que ele tem, de sobra, e não lhe faltaria nada. Mas ele decidiu não usar o dele, e operou, e viveu o seu ministério com o poder do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo, e se identificando conosco. E nós necessitamos do Espírito Santo para regenerar a nossa mente, para mudar a nossa mente.
Nunca ninguém vai conseguir compreender o Evangelho se o Espírito Santo não abrir os olhos. Por isso que quando nós pegamos a Bíblia para ler, nós temos que fazer o quê? Orar primeiro e pedir: Senhor, abre os meus olhos que eu possa entender a Tua palavra. Eu não quero ter uma interpretação somente minha. Eu quero entender a verdade, porque eu quero que ela me mude. Eu quero que ela me converta, que ela me lave a cada dia que eu leia, que ela possa me transformar. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir ao arrependimento, porque nós não conseguimos sozinhos. Lá em Atos, nós vemos que as pessoas que iam sendo convertidas, lá diz que Deus ia conduzindo eles ao arrependimento, porque nós não conseguimos sozinhos, nós não vemos os nossos erros. Por isso que um dos textos dos Salmos diz: Senhor, nós cantamos hoje, nos perdoa até dos pecados que nós não conhecemos, que está no nosso interior. Às vezes nós somos muitas coisas e não sabemos, não conseguimos enxergar. Às vezes quem está de fora consegue ver, mas nós próprios nós não vemos. Por isso que é bom, às vezes a gente fala para o outro: ó, você está errando isso aqui, mas é por amor. A gente fica hoje em dia, né, aí eu vou falar nada. Ei, não vai falar comigo não, se falar de mim, pô, que maravilha alguém falando de você. Toda crítica que vem é construtiva. Se for ruim, mas toda crítica é construtiva, é bom que você se autoanalisa. Se a gente parar e pensar nisso hoje, pô, fulano está falando, pô, é mesmo, né? Eu vou refletir na minha vida, e vou tentar ser melhor, e vou pedir ajuda de quem? Do Espírito Santo, para me poder melhorar. Ele que gera fé, Ele que nos santifica, é Ele que nos capacita a ter dons. Como é que a igreja continua se não tiver dons? Se não tiver quem ensine, se não tiver quem pregue, se não tiver quem ora, se não tiver a diaconia, o governo, se não tiver quem faça todas as obras que têm que ser feitas, nós não conseguimos sozinhos. O Espírito Santo tem que nos capacitar. A congregação aqui, ela nunca irá para frente se o Espírito Santo não estiver no comando. Ela não vai encher, ela não vai se tornar igreja se o Espírito Santo não estiver operante. Por isso nós devemos clamar e pedir a sua capacitação. E por último, essa manifestação da Trindade é uma coisa linda e maravilhosa. Sabe por quê? Porque a Trindade, ela vive em amor perfeito. Nós nunca veremos um amor perfeito sem olhar para a Trindade. Eles não precisam da gente. Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele resolveu nos amar. Por isso que diz lá em João 3,16, porque Deus, quem é Deus ali? Toda a Trindade amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, e fez isso tudo por nós. O Filho veio, viveu, morreu, ressuscitou por nós. O Pai teve que entregar o seu Filho, a quem Ele amava eternamente. Ninguém sentiu a maior perda do que o Pai, do que Ele fez entregando o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós. A obra do Espírito Santo de vir aplicar a cada dia. Olha para nós, pessoas de dura cerviz, corações duros, igual pedra. Quem diz isso é Ele, não sou eu, não. Nós somos ruins. Se não for o Espírito Santo, olha que obra dele de quebrar pedra todo dia, quando o nosso velho homem quer acordar e tomar comando da nossa vida. E ele faz isso todo dia, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. A manifestação da Trindade é a manifestação do amor. Não existe outro amor maior a não ser o amor de Deus. E esse é o maior exemplo que a gente deve tirar para a nossa vida. Que a gente possa viver em gratidão a esse Deus que não apenas morreu, mas viveu por nós. A esse Deus que não precisava se batizar, mas Ele se batizou por nós. A esse Deus que não precisava ser capacitado, mas Ele preferiu ser capacitado por nós, para nos mostrar que nós temos que viver para Ele. Para nos mostrar que nós temos que nos batizar para entrarmos em aliança com Ele. Para nos mostrar que nós precisamos ser capacitados por Ele. E para nos mostrar que nós, além de amá-lo, devemos nos amar por Ele. Que hoje Deus possa mover em nossos corações e na nossa mente essa questão dessa grande importância do batismo, da grande importância da capacitação e da grande importância desse amor trinitário eterno, que é o que nos faz viver e o que nos vai levar a sermos salvos no fim de tudo. Amém? Vamos cantar o último louvor? Sei que passou um pouquinho, mas está tranquilo.
Amém.